Olá, galerinha! Vamos agora a mais um vídeo aqui sobre a distribuição amostral da média. E o objetivo desta videoaula é mostrar alguns exemplos, né? Como usar o teorema visto no vídeo anterior em alguns exemplos. Então, nós basicamente vamos estar resolvendo alguns exercícios nesse vídeo para mostrar para vocês como aplicar o resultado do teorema. Bom, mas antes de entrar nos exercícios, cabe fazer aqui uma pequena revisão, né? Basicamente, o teorema principal que nós estamos utilizando aqui sobre a distribuição da média é o seguinte: você tem uma amostra aleatória simples, né? x1, x2, xn. Essa amostra ela é proveniente de uma distribuição normal, então significa que cada elemento xi desse tem uma distribuição normal, com uma média μ e com uma variância σ2. Então, todos esses elementos, né, como essa amostra é aleatória simples, significa que essa amostra ela é igualmente independentemente distribuída. E todos os elementos têm a mesma distribuição normal com média μ e variância σ2. Ou seja, cada um desses elementos amostrais, né, vem da mesma distribuição normal aqui com média μ e variância σ2. Bom, o principal resultado, o teorema que nós vamos estar aplicando aqui, é o seguinte, que a média aritmética da amostra tem distribuição normal com a mesma média da população μ, mas com variância σ2 dividido por n. Então, esse é o principal resultado que nós vamos estar utilizando aqui. Quando você tem uma amostra aleatória proveniente de uma distribuição normal, a média aritmética dessa amostra também vai ter distribuição normal com a mesma média, mas com a variância menor. Essa variância ela fica cada vez menor à medida que o tamanho da amostra cresce. Então, vamos ver como aplicar isso em alguns exemplos. Então, pessoal, vamos agora ao nosso primeiro exemplo aplicando esse teorema. Então, se uma variável aleatória x tem distribuição normal com média 100 e desvio padrão 10, na letra A, nós queremos calcular a probabilidade de x estar entre 90 e 110. Na letra B, se x barra é a média de uma amostra aleatória simples de 16 elementos retirados dessa população, calcule a probabilidade de x barra estar entre 90 e 110. Então, na letra A é a probabilidade da própria variável aleatória estar entre 90 e 110. Na letra B é a probabilidade da média amostral estar entre 90 e 110. E que tamanho deveria ter essa amostra para que a probabilidade da média amostral está entre 90 e 110 fosse igual a 0,95. Então, vamos lá. Então, na letra A, o que a gente está observando é que, do ponto de vista geral, x tem uma distribuição normal, com uma média igual a 100 e com um desvio padrão, eu vou aqui mudar a notação de variância para desvio padrão, mas vou colocar aqui o sigma, né? Igual a 10. Então, média 100, desvio padrão 10. Como é que é essa situação? Como é que os dados estão funcionando, então? Eles estão dançando conforme a curva de sino, né? Conforme a distribuição normal. A média é em torno de um valor 100. E mais ou menos por aqui está o ponto de inflexão aqui dessa curva, que é o desvio padrão de 10. Então, esse 90 e 110 que aparece no exercício, 110 é 10 acima, 110, né? E o 90 é 10 para baixo aqui, ó. Então, significa que nós estamos trabalhando com uma normal, um desvio padrão acima da média e um desvio padrão abaixo da média. E nós queremos saber a probabilidade de x estar entre 90 e 110, ou seja, nós queremos saber exatamente qual é o valor dessa áreazinha aqui nessa distribuição normal. Bom, nós vamos estar aqui usando já os resultados que nós vimos em outros vídeos, que é padronizar normal, buscar os resultados numa tabela. Nós não vamos estar resolvendo com software agora, vamos fazer tudo como se fosse numa tabela. Se você não viu os vídeos de como achar valores na tabela, busque os vídeos sobre a distribuição normal, em que nós mostramos lá, ensinamos como fazer, calcular probabilidades da normal com o uso de tabelas. Vamos então usar esses resultados. Bom, então o que nós queremos é encontrar a probabilidade dessa variável aleatória x está entre 90, né, e 110. Então, o primeiro procedimento que nós vamos fazer para fazer esses cálculos é padronizar. O que é padronizar? Você vai pegar todos esses elementos e subtrair da média da população, que você sabe aqui que é 100. Então, você vai ter o 90 menos o 100, x menos 100 e o 110 menos 100. E vai dividir todo mundo pelo desvio padrão da população, que nesse caso é 10. Dividiu todo mundo pelo desvio padrão. Quando você faz isso, você sai da normal inicial, né? Aqui o resultado dessa conta é 90 menos 100 sobre 10 vai dar menos 1. E a variável aleatória inicial, toda vez que você pega uma variável aleatória, subtrai da sua média e divide pelo desvio padrão, você cai na normal padrão, na normal z, que é aquela normal com média 0 e variância 1. E aqui o resultado dessa conta é igual a 1. Então significa que encontrar a probabilidade dentro dessa distribuição normal,
que seria encontrar essa área, é a mesma coisa que você ir na normal padrão e encontrar a probabilidade de achar um valor entre menos 1 e 1. É equivalente. Então, na normal padrão, você está querendo encontrar essa área aqui, ó, entre menos 1 e 1. Né? Qual a probabilidade na normal padrão você encontrar um valor entre menos 1 e 1? Só que nas tabelas, ou melhor, só que na tabela da normal padrão que nós vamos usar, a área sempre que nós estamos trabalhando é essa área do zero até o valor positivo. Então, nós vamos na tabela buscar quanto que é a área de 0 até 1. Agora, é claro que como tem simetria aqui, essa área de 0 até 1 vai ser multiplicado por 2, porque você tem a área de 0 a 1 e de 0 a menos 1. Então, você sabe que esse resultado aqui vai ser 2 vezes o valor dessa área que nós vamos encontrar lá na tabelinha. Então, na tabela da normal padrão, aqui nós estamos supondo que o z crítico está sendo igual a 1. Então, onde é que você tem um valor igual a 1? Você pega aqui o 1, 1,00. Então, aqui você tem um valor igual a 1. Portanto, o resultado é 0,34134. Então, esse resultado aqui é de 0,34134. E fazendo essa multiplicação, você obtém aqui o resultado de 0,68268. Ou seja, essa área, essa probabilidade de se encontrar um valor dessa variável aleatória entre 90 e 110 é de aproximadamente 68,27% em termos probabilísticos. Então, a letra A está resolvida, nós usamos aí a ideia da padronização, não usamos o teorema, então por enquanto não tem nada novo, né? Nós só usamos alguns resultados que a gente já tinha obtido para a distribuição normal. Agora, na letra B, nós vamos usar o teorema em questão que nós queremos destacar. Porque na letra B agora nós estamos falando de uma média aritmética de uma amostra aleatória simples de 16 elementos retirados dessa população. Então vamos lá. Letra B, x barra é a nossa média dessa amostra aleatória simples, o tamanho da amostra é igual a 16, e aqui temos que lembrar de alguns resultados, né? Então, qual é o nosso principal resultado? A esperança de x barra, a esperança da média aritmética da amostra é exatamente a média populacional, que nesse caso é 100. Então, significa que para essa variável aleatória x barra, a média populacional é 100. A variância de x barra é a variância populacional dividido por n. A variância populacional é o desvio padrão populacional elevado ao quadrado. Como o desvio padrão é 10, aqui é 10 ao quadrado, dividido por n, que é 16. Portanto, a variância populacional é igual a 100 dividido por 16. E se a gente quer encontrar, então, o desvio padrão amostral, da média amostral, que seria o erro padrão da média, ele é simplesmente a raiz quadrada desta variância, de 100 sobre 16. Portanto, a raiz quadrada de 100 é 10, a raiz quadrada de 16 é 4. E o que acontece? O desvio padrão da média amostral é 2,5. Então, observe que o desvio padrão populacional é 10. E o desvio padrão da média, né, a amostral, é 2,5. A média amostral ela tem sempre menos variabilidade ou menor variabilidade do que os próprios dados. E quanto maior for o tamanho da amostra, menor será essa variabilidade, porque você vai estar dividindo aqui por n. Quanto maior for o n, menor vai ser essa variabilidade. Então, a conclusão que nós chegamos aqui é que x barra, né, ele tem uma distribuição normal com a média igual, a média de x barra igual a 100, que é a mesma média da população, e o desvio padrão, vou colocar aqui de x barra para não confundir com o da população, igual a 2,5. E aí, se nós sabemos então que x barra tem distribuição normal, porque essa amostra vem de uma normal e o teorema garante isso, conhecemos aqui a média e conhecemos o desvio padrão, nós podemos encontrar qualquer probabilidade com o uso de tabelas fazendo o procedimento de padronização. Então, nós queremos encontrar agora a probabilidade de ter um valor entre 90 e 110 para a média amostral. Ou seja, qual é a probabilidade da média amostral ter um valor entre 90 e 110? Como a gente já conhece a média populacional e o desvio padrão populacional, basta padronizar. Então, vou pegar o 90, subtrair da média e dividir pelo desvio padrão. Quando eu fizer isso com a média aritmética, eu já vou cair na normal padrão, vai dar a z, e vou pegar o 110, subtrair da média e dividir pelo desvio padrão. Então, o resultado disso é que nós temos a probabilidade de 90 menos 100 dá menos 10, dividido por 2,5 vai dar menos 4. Menor que z, e do lado de lá vai dar igual a 4. Então, agora nós queremos encontrar a probabilidade na normal padrão de obter um valor entre menos 4 e 4. Observe que na figura aqui, ó, esse valor menos 4 e 4, eles estão bem na cauda aqui superior. Então, o que você quer superior e inferior. Então, o que você quer encontrar é toda essa área aqui na normal padrão.
Vamos usar a tabela, lembrando que na tabela nós temos que entrar sempre com esse valor aqui à direita. Então eu tenho que entrar agora com o valor igual a 4 lá na tabelinha e multiplicar esse resultado por 2, porque eu estou trabalhando aqui com a mesma área dos dois lados. Então vou multiplicar por 2 já o resultado que eu vou buscar na tabela. Então aqui na tabela da normal padrão, ó, o Z crítico aqui é igual a 4, né? Nós vamos buscar aqui o valor 4, está aqui ele aqui na caudazinha, e 4,00, que é o 4. Né? Então aqui o resultado é o quê? De 4,9997, ou seja, 0,49997. Então aqui dá 0,49997. Fazendo esse produto, nós obtemos aqui 0,99994, ou seja, aproximadamente 99,99% de você encontrar a média aritmética entre 90 e 110 para uma amostra de tamanho N igual a 16. Então veja, é altamente provável, é quase que certo você, nessa população, se você tem uma amostra de tamanho igual a 16, você encontrar nessa amostra, numa amostra aleatória que você tomar, um valor entre 90 e 110, muito próximo do valor real, que é de 100, né? Então, aqui é a nossa figurinha, está um pouquinho torta, mas dá para entender. Nós temos a distribuição dos dados, né? Com média, distribuição normal com média 100 e desvio padrão igual a 10, é uma curva mais ou menos assim. E nós estávamos interessados em encontrar a probabilidade de um desvio padrão acima e um desvio padrão abaixo nos dados na letra A. Na letra B, nós passamos a trabalhar com a distribuição da média amostral. E o que aconteceu? Na média amostral, a distribuição da média amostral também era normal, com a mesma média da população, a média normal seria 100. Agora, o desvio padrão da média amostral, nós achamos que era de 2,5, ou seja, 4 vezes menor o valor que era o desvio padrão populacional. Então, a ideia é mais ou menos assim. Essa linha pontilhada aqui, ó, imagine que esteja aqui uma normal perfeitazinha, ela é a distribuição da média aritmética para o tamanho de amostra igual a 16. Então, observe que os dados ficam com alta probabilidade concentrada em torno da média real aqui, que é 100. Então, a probabilidade agora de você ver um valor entre 90 e 110 seria toda essa área aqui, ó. Ou seja, é quase que com 100% de certeza que você vai ver um valor entre 90 e 110. Então, pessoal, a distribuição da média amostral de uma amostra de uma normal é também normal e é mais concentrada em torno da média populacional do que os próprios dados. Quanto maior for o tamanho da amostra, mais chance de você achar uma amostra com um valor bem próximo, que tem a média com um valor bem próximo da média populacional desconhecida normalmente. Então esse é um resultado muito importante para a inferência, porque você poderia pegar uma amostra e achar uma média muito longe do 100. Mas isso seria extremamente raro. Por quê? Porque é altamente provável que você ache algo perto do 100. Então você acredita na pesquisa científica que se você fez a amostragem corretamente, você está pegando coisas prováveis. Então você vê valores muito longe da média, seria altamente improvável e, portanto, você acredita que aquilo que você está vendo é verossímil, é muito provável de estar acontecendo. E a letra C é uma pergunta relativamente ao tamanho de amostra. Você tem a distribuição da média, mas agora ele não deu o N. Ele quer saber qual é o N que faz com que a probabilidade de você ter uma média amostral entre 90 e 110 seja de 95%, seja de 0,95. Então, se eu desejasse encontrar uma amostra cuja média amostral com 95% de chance tivesse entre 90 e 110, qual deveria ser o tamanho da minha amostra? Então é basicamente um exercício de como calcular o tamanho de amostra sob determinadas condições que você exige inicialmente. Então vamos lembrar que a esperança de x barra, né, é igual à média populacional, nesse caso é 100, então a média é fácil. Agora a variância de x barra, ela é a variância dos dados dividido por n. Como o desvio padrão dos dados é 10, então isso é 10 ao quadrado dividido por n, e portanto a variância dos dados é 100 sobre n, e nesse caso eu não conheço n. Portanto, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada de 100 é 10, e a raiz quadrada de n eu vou deixar aqui raiz quadrada de n mesmo. Então veja, nós não conhecemos agora o desvio padrão, porque esse desvio padrão está em função do tamanho da amostra. E daí a probabilidade de 90 menor que x barra menor que 110, qual é o n que vai fazer com que isso aconteça, nós vamos padronizar do mesmo jeito. Então, 90 menos a média, 90 menos 100, dividido agora pelo desvio padrão, que é 10 sobre raiz de n. Isso tem que estar padronizando a normal, a média que vai ficar a normal padrão. Isso tem que estar entre 110 menos 100, dividido pelo desvio padrão, que é 10 sobre raiz de n. E isso tudo aqui a gente deseja que seja igual a 0,95. Então, qual o valor que vai
fazer isso. Bom, 90 menos 100 dá 10, né? Então o que nós vamos ter aqui é a probabilidade de menos 10. Vou multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, então aqui vai ficar raiz de n sobre 10. Isso menor que z. E do outro lado vai ficar a mesma coisa, só que com sinal positivo. Estou repetindo aqui esse lado, então fica aqui raiz de n sobre 10 porque é simétrico. Bom, o 10 cancela o 10, né? Você quer que isso seja igual a 0,95, então o que nós temos aqui é a probabilidade de menos raiz de n menor que o z, menor que raiz de n, ser igual a 0,95. Então vamos na tabelinha, só que lembrando que a tabelinha ela pega sempre a área do zero para a direita. Então, na verdade, quando você pegar aqui 0,95, na tabelinha você tem que pegar a metade, que é 0, a metade de 0,95 é 0,475. Então aqui, ó, veja, 95% é se você incluísse a área para esse lado, né? Mas como você vai entrar na tabela sempre com a metade, então essa área aqui é a metade, é 0,475. E você vai buscar aqui dentro da tabela agora a área que dá 0,475. Na verdade, na tabela aparece o 475 diretamente, né? Então, onde é que eu tenho aqui 475 dentro dessa tabela? Aqui 473, opa, certinho aqui, ó, 47500. Então, quem forneceu essa área? O valor de 1,9 e aqui a outra casa decimal, 6. Então, na verdade, quem está fornecendo essa área, esse Z crítico aqui, ó, é igual a 1,96. Portanto, 1,96 deve ser o valor crítico que gera o 0,475 e do outro lado seria o menos 1,96. Então, isso tudo implica, pessoal, que esse raiz de n, na verdade, deve ser igual a 1,96. E com isso, n passaria a ser 1,96 ao quadrado, que vai dar 3,84. Como é um tamanho de amostra, a gente arredonda para cima para garantir no mínimo os 95%. Então, portanto, o tamanho da amostra passaria a ser de 4. Ou seja, a amostra com 16 elementos foi a que a gente trabalhou na letra B. Se você tivesse uma amostra com tamanho igual a 4, você ia ter essa probabilidade aqui de encontrar um valor entre 90 e 110 em torno de 95%. Até um pouquinho maior, porque aqui a gente arredondou para cima. Então, esse aqui já é um exercício envolvendo a ideia de tamanho de amostra, bem bolado. Espero que vocês tenham entendido aí a aplicação do teorema, a importância, né, de conhecer esse teorema, porque para a inferência esse teorema vai fazer toda a diferença. Também, tanto na estimação pontual, como na estimação mais à frente, que a gente vai ver por intervalos de confiança, como nos testes de hipótese. Esse teorema é muito importante.